Olá, meus amigos, tudo bem? A graça e a paz esteja com vocês. Acabei de estudar a lição dessa semana e me deparei com 3 perguntas no final dos comentários adicionais da lição 6. A primeira pergunta é o seguinte: qual o significado da seguinte declaração de Ellen White? O mistério da cruz explica todos os outros mistérios. Como você responderia essa questão de Ellen White? Nós sabemos que a cruz ela foi preparada para um criminoso chamado Barrabás, o pior deles. E, no entanto, quem foi crucificado no lugar do criminoso foi Jesus. Ou seja, Barrabás representa a mim e representa você. Jesus é o Cordeiro Imaculado, sem mancha, o inocente, morrendo no lugar do criminoso. Isso, para nós, é um mistério. Da mesma forma que é mistério, que está além da nossa compreensão, é o mistério da iniquidade. Como pode, no lugar perfeito, um ser perfeito, criado por Deus, no ambiente perfeito, aparecer a iniquidade? Isso nós nunca vamos compreender. É um mistério. Mas da mesma forma que a iniquidade apareceu como sendo um mistério para nós, é um mistério como pode uma pessoa que se diz salvador da humanidade morrer na cruz uma morte tão vergonhosa, a morte de um criminoso. Nós sabemos que o preço do pecado foi pago na cruz e o preço foi alto. E qual foi o preço? A vida do Filho de Deus. Então Jesus, ele como um ser humano, que ele se fez carne e habitou entre nós, ele teve que passar por todas as nossas mazelas, nossas emoções, as nossas dificuldades, nos tornar como um de nós. Ele abriu mão do divino, se tornou humano e não usou o divino para beneficiar a si próprio. E ele, como humano, ele teve que passar por toda esse sofrimento que ele passou, para que, como humano, ele pudesse salvar os seres humanos. E para ele conseguir isso, ele conseguiu graças ao poder que Deus deu a ele, e ele era um ligado a Deus 24 horas. Então, ele pagou o preço, está pago. Tanto é que quando ele morreu, ele diz, está consumado. E ao dizer isso, ele está dizendo que o preço do pecado foi pago. E a eternidade vai ser pouca para que nós possamos compreender esse mistério. O amor de Deus é imensurável. Não dá para passar na cabeça dos seres humanos o tamanho, a grandeza, a dimensão do amor, do poder de Deus. E a segunda pergunta é: se durante toda a eternidade estudaremos a ciência da salvação e sempre encontraremos algo novo para admirar, e com o que nos surpreender, o que isso nos diz sobre o significado da morte de Cristo no Calvário? Jesus Cristo, ele abriu mão da eternidade para que nós possamos ter a eternidade. Como ele nunca pecou, ele tem poder sobre a morte. E ele venceu a morte. Jesus, ele sabia do que o ser humano iria perder se porventura ele não viesse morrer aqui na cruz por nós. Jesus já sabia que a eternidade não seria possível se ele não viesse, se ele ficasse lá no céu vendo a humanidade perecer. Na verdade, o pecado, ele não pegou Deus, não pegou Espírito Santo, não pegou Jesus de surpresa. Jesus, ele morreu desde a fundação do mundo, já diz a palavra de Deus. Ou seja, o plano da redenção, o plano da salvação, já estava elaborado mesmo antes do ser humano ser feito. Porque Deus, ele sabe de tudo e ele já providenciou isso. Ele não usou o plano B. O plano sempre foi o A, o plano da salvação. Deus, ele criou os seres humanos livres, os anjos livres. Lúcifer, um ser livre. E para ser livre, é necessário que ter
é necessário que Deus dê a cada um a liberdade de escolha. Escolher servir a Ele ou não servir. O que é mal? Mal é desobedecer a Deus. Deus não criou o mal. Ele simplesmente ele deu a liberdade de escolha para os seres humanos. O que é mal? O mal é pecar. E o que é pecar? É desobedecer a palavra de Deus. O inimigo, ele preferiu desobedecer a Deus do que obedecer. Porém, Deus, respeitando a liberdade dele, Deus sabia que ele ia fazer isso, e mesmo assim Deus o criou, porque Deus ele não fez máquina programada para obedecer, mas pelo seu amor, Deus prova que ele é justo. E a terceira pergunta é: Paulo declara que a cruz é loucura para alguns e para outros pedra de tropeço, porém, para aquele que crê, é poder de Deus e sabedoria de Deus. A pergunta está em 1 Coríntios 1, versículo 24. A pergunta é: Paulo está correto em dizer isso? Sim, Paulo estava correto. Porque a cruz é a loucura. As coisas de Deus, a palavra de Deus, as orientações de Deus, ela anda na contramão da sabedoria humana. Quando você fala de Jesus para as pessoas, elas simplesmente escandalizam. Ao você abrir a Bíblia para as pessoas, eu não estou dizendo todas as pessoas, não me interprete mal, porque a tendência do mundo é a minha tendência, a sua também, é nos desviarmos da palavra de Deus, das orientações da palavra de Deus, porque aquilo que a palavra ensina não condiz com o nosso estilo de vida, e às vezes nós não estamos dispostos a mudar nosso estilo de vida. E é por isso que quando nós deparamos com a palavra de Deus, nós conseguiremos ver o quanto nós estamos longe de Deus. Gálatas 5,19 já fala que as obras da carne são manifestas, das quais são prostituição, lascívia, impureza, inimizade, porfia, ciúmes, inveja, glutonarias, bebedices e coisas semelhantes a estas, das quais vos previno que quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas a obra do Espírito é paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, temperança. Contra essas coisas, a lei não condena, ou seja, não há lei. A lei não condena, é como se não existisse lei. Não há lei. Porque você está de acordo com a lei, com a vontade de Deus. Então a lei, ela não foi feita para restringir a liberdade, mas ao contrário, para que nós possamos nos libertar. Então, toda vez que nós pregamos a Cristo, muitas pessoas preferem tapar os olhos e os ouvidos para não ver e nem enxergar, para não ouvir, porque na verdade isso para eles não tem cabimento. Deus, ele é tremendo, ele é soberano. A sabedoria de Deus vai além da nossa imaginação. Quando você depara com a palavra de Deus, aí, se você não se render a ela, você vai tomar o caminho da ignorância. E quando você toma o caminho da ignorância, a escuridão vai ficar cada vez mais escura, né? O caminho vai ficando mais escuro. Deus é luz, nós sabemos disso, ele é vida, então a gente vai trilhar mais e mais o caminho da morte. Ou seja, nós estaremos cedendo terreno para o inimigo trabalhar. O inimigo é treva, né? Quando Lúcifer foi expulso do céu, que era um anjo de luz, ao ser expulso, ele se tornou Satanás. Satanás quer dizer adversário. Então, a partir do momento que nós desobedecemos a palavra de Deus, nós estamos simplesmente fazendo a vontade do adversário de Deus, que é Satanás. Então, por isso que Paulo fala assim, que a cruz é loucura para alguns e para outros pedra de tropeço. Porém, para aqueles que creem, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, que nós possamos atentarmos a isso.
porque a salvação, ela está ao alcance de todos nós. A salvação, ela não escolhe cor, ela não escolhe raça, ela não escolhe grupos ou etnias diferentes, feminino, masculino. A salvação está ao alcance de todos os seres humanos que já nasceram aqui nessa terra. Nós não temos que fazer nada para ganhar a salvação, no sentido de querer fazer boas coisas. A única coisa que nós temos que fazer é olhar para Jesus. Porque Jesus, ele foi levantado numa cruz. E ali ele foi crucificado, morto. E ao ser morto, ele pagou o preço do pecado de toda a humanidade. Que Deus abençoe você, a mim também. Que nós possamos aceitar esse sacrifício. Porque o salário do pecado é a morte. Já diz lá Romanos 6, 23. Mas Jesus é o dom gratuito de Deus. Se você quer ter a vida eterna, somente em Jesus. Aceitar Jesus significa que você está abrindo mão do seu eu e está deixando Jesus cuidar de você. E como é que você vai deixar Jesus cuidar de você? Aceitando não só nominalmente Jesus como seu Salvador, mas também como o Senhor, o dono dos seus pensamentos, da sua vida, de todo o seu ser. Que Deus abençoe. Um feliz sábado a todos.